Oi, tudo bom? Hoje eu vim falar 5 diferenças da série pro livro de Shadow and Bone. Faltam poucos dias aí para a segunda temporada de Shadow and Bone, eu tô bem ansiosa. Então, só pra gente não esquecer, vamos dar uma relembrada rápida no que aconteceu na primeira temporada e nas diferenças aqui do livro para a série. A primeira temporada dessa série ela é baseada no primeiro livro. E aí eu já venho com a primeira diferença. Os livros do Grishaverso, da trilogia Grisha, focam nos Grisha. Ou seja, todo aquele arco de Inej, Kazi, Jasper, de Nina e Matthias não aparece. Aqui a gente segue apenas a história de Alina, Mali, do Darkling e por aí vai. Então, toda aquela parte de lá não aparece nesse livro, você não vai encontrar aqui. A segunda diferença é que a Alina ela não é descendente de Shu. Uma coisa que eu gostei muito que a série trouxe é o quanto ela lida com o preconceito por ela ser de uma terra tida como de inimigos, né? Porque ela tem os olhos puxados. E no livro isso não é falado, tá? Eu acredito que foi uma característica que eles pegaram da atriz. Realmente eu não cheguei a pesquisar isso a fundo. Mas não é citado que ela sofre preconceito por ser Shu ou mandando ela... Não. Ela sofre preconceito por ser mulher. Ela sofre por ser mais, digamos, mais frágil e tal. E eu já vou falar sobre isso. Mas ela não é descendente de Shu. Ela não é, digamos, de outro lado. Ela é órfã, assim como Mali. Eles cresceram no orfanato e tal. Mas ela não tem esse problema, digamos, com xenofobia. A próxima diferença é que é o seguinte. Lembra que quando a Alina descobre os seus poderes, ela vai para o pequeno palácio. E daí ela começa a treinar. Essa questão dela começar a treinar, primeiro já vamos para a próxima diferença. A Alina, ela foi testada quando ela era pequena. Isso é falado aqui no livro. Ela foi testada, porém, ela retraiu os seus poderes. E se tornou como uma memória escondida no seu subconsciente. Como ela era pequena, então ela foi testada sim, mas ela escondeu os seus poderes. E desde o momento em que ela passou a esconder os seus poderes, foi que ela começou a ter, que é uma coisa que é bem recorrente nos livros, ela tem falta de apetite, ela não consegue dormir bem, ela não consegue ser uma pessoa saudável. Ela comenta que desde esse dia ela passou a ter pesadelos, a não dormir direito. Na verdade não é nem pesadelos, ela fala das olheiras, né? Que ela tem olheiras e tal. E assim, a partir do momento em que ela passa a treinar lá no Pequeno Palácio, a vida dela muda. Não é só porque ela tem acesso a uma comida mais saudável, balanceada, por causa dos treinos, não. É porque realmente, quando ela começa a usar o seu poder, é como se a força voltasse para ela. É uma coisa que ela fala bastante durante os livros. Então, eu entendo a série ter trazido isso diferente. Por quê? Porque ia ser meio complicado mostrar que ela reprimiu os poderes dela. E tem coisas que para você trazer para as telas fica realmente um pouco estranho. Então não foi uma coisa que me incomodou. E já que ela não foi cortada, então o corte. Ela tem um corte na mão? Ela realmente tem um corte na mão. E o corte lembra o Mali, mas é numa situação um pouquinho diferente. Ela se corta quando ele tá voltando para casa e ela vai tipo dar um abraço nele e lá ela se machuca. Mas ela diz que não se arrepende, né, na hora que ela sente o corte, porque ela tá o abraçando ali. Então, o corte existe, mas não foi devido à questão do teste. A última diferença são as luvas. Eu sinto que isso não apareceu assim bem na série. Porque cada Grisha, principalmente os conjuradores, eles, como a própria palavra diz, conjuram alguma coisa. Então eles podem usar de artefatos para fazer com que seu poder se torne mais efetivo. Então ela tem as luvas de espelho, que eu sinto que não ficou muito explicada, mas são luvas que elas são meio envoltas em espelhos e fazem com que ela consiga
manipular e meio que direcionar a luz de uma forma menos escandalosa, então ela não iria chamar tanta atenção e seria bem mais para autoproteção mesmo. Ela consegue cegar alguém com aquelas luvas e tal, inclusive ela faz isso no livro. E eu acho que a série não trouxe muito isso. Mas, em geral, essas foram as diferenças básicas. Existe uma diferencinha aqui, outra ali, mas em geral, eu achei que a Netflix fez uma adaptação muito boa dessa obra aqui para as telas, principalmente ligando, como eu falei, com os outros arcos que não aparecem aqui, porque a história fica meio que um quebra-cabeça e você primeiro precisa entender a linha do tempo. É quase uma história meio que The Witcher. A Netflix ela gosta de brincar com essa história do tempo, de linha do tempo dentro da história. Não é a primeira, nem será a última das produções. Então você tem aí 1899, você tem Dark, você tem The Witcher, que são séries que trabalham a questão de incitar o espectador a perceber que algo ali naquela linha não tá certa, que aquilo ali não é cronológico, sem te dar assim de antemão. Então você meio que tem que prestar atenção para entender a coisa. Netflix gosta e eu também gosto disso. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você tá mais ansioso para ver aí na segunda temporada. Um beijo e até a próxima.